Esse é o Move Oncast, porque o futuro é escrito, realizado por quem sabe decidir. Do código ao coração tem uma decisão. E às vezes a sua decisão pode ser pela impulsividade, né, Vitor? É isso aí. Temos um dado... O Vitor, você já deve imaginar que é um rosto conhecido aqui no Move Oncast, um grande amigo da casa, uma pessoa nobre, tem um background gigantesco. Eu tenho papo de progresso, ele também gosta de um bom papo, daqui a pouco vai trazer para vocês. Vitor, como lidar com essa situação? Primeiramente, obrigado por estar aqui. Eu que agradeço. Do endividamento do brasileiro. Você fez um artigo no LinkedIn que eu usei numa palestra esses dias. Foi um artigo baseado nas informações que a Serasa liberou há um par de meses, né, sobre número recorde de negativados. Eu acho que tinha atingido 80 e tantos milhões. 82 milhões de negativados, assim. E o dado que foi uma novidade, né, nessas informações que eles periodicamente liberam é que desse contingente, 42% estava negativado há 10 anos. Um contingente de 30 e tantos milhões. Ou seja, o sujeito vive negativado. Em um horizonte de 10 anos, 4 em cada 10 dos atuais inadimplentes estavam inadimplentes. É uma situação muito, muito ruim, né? De cada 4 brasileiros, um tá repetindo esse padrão, né? Não. De cada 4 inadimplentes, de cada 10 inadimplentes, que totalizam 82 milhões, com dívidas em abertos e negativadas, de cada 10, 4 estavam nessa situação há 10 anos. Uau! Né? Óbvio que a gente não viu o que aconteceu no meio, mas não devemos encontrar surpresas. Ele passou esses 10 anos sofrendo, pagando dívida, negativada aqui, negativada ali, enfim. É uma situação um pouco saudável do ponto de vista econômico, né? E até social, né? Com certeza. Esse pessoal não tem acesso a crédito barato, vai parar em agiotagem, crédito caro e tudo mais, vai pedalando, vai... Enfim, você sabe, você não ser parte do universo de pessoas que têm acesso a crédito é horrível. Né? E você não é parte porque você não tem renda. O problema todo é a renda. É insuficiente. O brasileiro tem renda baixa, custo de vida é alto, você não dá conta de arcar com todas as suas despesas e pagar as suas dívidas. Não é que o sujeito não é inadimplente porque ele é mau caráter. O sujeito não paga, assim, pode até ter um percentual que é por má fé, mas ele é inadimplente porque ele está em situação de dificuldade e não consegue arcar com as suas contas, etc., porque o ato de estar inadimplente é ruim, porque obviamente ele não terá acesso a crédito, a possibilidade de financiar alguma coisa, e o crédito é necessário, né, porque ele é necessário para você adquirir bens de maior valor, que você não consegue fazer à vista, né? Digamos assim, espaçar no tempo a sua dívida e tudo mais. Todo mundo usa crédito na vida. Então você estar impossibilidade de usar porque você não paga as suas dívidas, o sujeito quer pagar a dívida em geral, né? E ele não faz porque é por um problema de suficiência de renda, né? Um problema de renda, uma soma custo alto, renda baixa. E aí não adianta a gente enxugar gelo, né? Esse é um problema muito difícil de solucionar. Ele só vai solucionar com renda, com ganho de produtividade. São soluções de longo prazo, elas não são resolvidas na canetada, que é um pouco o que acontece quando você vê programas do tipo Desenrola, né? Então você vai dar um alívio, um analgésico, o sujeito vai lá, tem um descontão para negociar a sua dívida, resolve o problema por alguns meses. Logo ele volta a ficar inadimplente porque estruturalmente a situação dele não foi resolvida. Às vezes é olhar o efeito e não a causa, né, Vitor? Você continua sem renda, continua gastando mais do que se consegue pagar e você vai voltar a ser negativado. Isso está nesse dado, 42% já estavam negativados há 10 anos. Veja só, 10 anos depois eles continuam. Como foi a vida desse pessoal? Certamente cheia de pedala, de tira daqui, coloca dali, dá um jeito aqui, empresta de parente, empresta de amigo, faz isso, faz aquilo, vai para a agiota, paga, não paga. Isso é certamente um causador de estresse, né? Mas é uma situação
E aí quando você estimula o crédito de maneira desenfreada e você não tem os elementos de contenção adequados e até de mensuração, fala, olha, aqui eu consigo, até aqui é saudável, aqui não é um caso de ter mais crédito, é o caso de renegociar dessa dívida. É como se fosse uma empresa entra em RJ, né? Fala, olha, eu não consigo mais, eu tenho que me readequar. Então, há uma série de fatores que permeiam essa situação, a falta de educação financeira, enfim, é uma situação muito ruim do ponto de vista social. E não é com analgésico que a gente resolve o problema, né? Então, desenrola, é um populista essa medida, ótima para os bancos, tá? Os bancos, para os bancos é uma maravilha. Você tem o subsídio do governo, que vai cobrir parte do possível calote. Então, eles têm um alívio nos seus próprios balanços, porque uma parte do valor está garantido pelo governo, ou seja, pelo contribuinte, né? E o cara que é inadimplente consegue um alívio imediato para a sua dor, mas o problema estrutural não foi resolvido. Ele termina, ele paga a sua dívida, dali a pouco tempo ele está pegando outra dívida que ele não vai conseguir pagar e vai voltar a ficar inadimplente. Então a gente entra num ciclo quase que infinito. Por que tem desenrola 2? Porque o 1 não funcionou. Então vamos ter o 3, o 4, e de repente isso vai ficar um negócio tão comum que as pessoas vão começar a pensar assim, eu não preciso pagar essa dívida. Daqui a pouco eu tenho desenrola, não vou pagar essa dívida. Aí eu consigo 95% de desconto, sabe? Então, assim, eu acho que a gente, de modo geral, o ambiente, ele vem se deteriorando gradualmente, sabe? Aumento na inadimplência, você não tem um aumento de renda, você não gera produtividade, você não gera empregos em que as pessoas consigam melhorar a sua renda, o seu perfil de gasto, tudo mais. Aí a solução supostamente vem de uma canetada, não vem de canetada. São problemas estruturais muito mais difíceis de você resolver do que uma caneta. Agora vamos fazer um programa, resolver. Não, resolve por 3 meses. Daqui a 6 meses essa turma toda provavelmente já contraiu outra dívida e já está novamente inadimplente. Pelo que você pesquisa, pelo que você vivencia e até observa em outras culturas, teria algum benchmark? A gente sabe que mudanças estruturais são gradativas. A cultura é aquilo que nós fazemos repetidamente, acreditamos com crenças e valores. Tem algum case, algum caminho para longo prazo? No longo prazo, o caminho seria a educação financeira, que é uma derivada da própria educação, né? Assim, mas isso é uma solução tão intangível, né? Você fala disso, mas a educação, problema de crédito, sim, é um problema de... Jogos de apostas. O jogo de aposta, veja só, o sujeito é uma combinação de entretenimento barato. Descarga de dopamina. Imagine que é um entretenimento barato. Você vai lá, põe um dinheirinho bem pouco e tal, e você tem o entretenimento, que também numa situação em que você não tem acesso a muito entretenimento por uma renda baixa, tudo caro, é um entretenimento barato. Só que se ele sai do controle, ele se torna um vício, né? E além de ser um entretenimento, também não deixa de ser uma possibilidade de ganhar algum dinheiro. Então quem está muito apertado, de repente se vê numa situação, deixa eu fazer um joguinho aqui, de repente eu consigo um dinheiro e acaba perdendo mais, né? Então você cria um ciclo vicioso em que, inclusive, os que mais estão apertados são os que mais jogam e que mais comprometem seu orçamento com aposta. Então você tem isso acontecendo muito na população de mais baixa renda, que é a que fica mais inadimplente e tudo mais. Então, quando uma parte da sua renda é direcionada para a aposta, você vai falar assim, é entretenimento barra endividamento barra está tomando o lugar de alguma coisa naquele orçamento. Possivelmente uma dívida não paga, certo? Você tem um orçamento limitado de 1.000.
se você gastou 150 com aposta, alguma coisa você deixou de pagar com aquilo ou deixou de consumir. Então é um problema, sim, social, mas ele é um problema que é uma consequência do nosso cenário de renda baixa com a falta de perspectiva. Então o sujeito se vê numa situação onde, para ele conseguir uma ascensão econômica, só se for na bet, a esperança dele é a bet. Entendeu? Então é complexo, um tema muito complexo, e ele não é um tema isolado, não adianta você só combater esse assunto. Ele está permeado por uma situação que fala de endividamento alto, fala de renda baixa, fala de impossibilidade de ascensão através do trabalho para melhorar a renda e tudo mais, e fala que, olha, eu tenho aqui uma bet, vou tentar fazer um jogo, uma fezinha que de repente eu ganho uns R$500, uns R$1.000, eu ganho um dinheirinho e acaba perdendo, né? Então, é uma coisa muito tóxica, né? É um ambiente tóxico. Então, tem um ambiente de alto endividamento, de uma participação grande das bets no orçamento das pessoas com renda mais baixa. E você vê aí essas medidas meio populistas de analgésicas que efetivamente não resolvem o problema. Não é um problema de resolução fácil. Você tem que falar assim, putz, estamos falando de educação, estamos falando de produtividade, são conceitos que não estão na pauta de ninguém. Você pesquisou sobre NR1, o impacto nas empresas? Você chegou a olhar alguma coisa? Não olhei, mas eu vejo que ele, das informações que a gente tem, que esse pessoal, as instituições financeiras que trabalham com a população de baixa renda, você tem um percentual alto de transações que são direcionadas para bets, né? Sim. 10, 15%, não sei o número ao certo, mas é um número impressionante. E, obviamente, é óbvio que tem muito volume aí que você vê as bets patrocinando todo mundo. Né? É esporte, todo mundo, televisão. esporte, televisão, influência, em todos os lugares. Então tá todo mundo jogando. Aí tem uma conversa filosófica aqui, fala tem que proibir. Eu sou contra a proibição, as pessoas são adultas, né? Em tese. Agora, que ele é um problema social se não for bem dosado, não há dúvidas. Em uma população que tem pouca educação, que tem pouca renda, que tem poucas alternativas, né? Então ela acaba tentando uma sorte. E assim, o governo faz isso também, tem loteria, loteca, cena, é jogo também, né? Então assim, não vamos ser hipócritas aqui e dizer que a culpa é que as bets, o governo também faz. Não joga na cena para ganhar um dinheirinho, também não faz isso. É que obviamente que as bets com o estímulo dos aplicativos e tudo mais pode tornar o comportamento compulsivo, né? E se agravar. Mas é um problema, eu acho que é um problema que decorre muito da falta de perspectiva que a pessoa tem. Eu não tenho como ganhar mais dinheiro, eu vou tentar um jeito aqui na bet. Eu tenho uma dívida aqui, não consigo pagar, não tenho dinheiro para pagar. Vou tentar ganhar um dinheirinho aqui na bet e acaba perdendo mais dinheiro, tornando a situação ainda mais complicada. Uma bola de neve, né? Uma bola de neve. Vitor, entre tantos assuntos bons, nós observamos o crédito na era da IA, que é um dos temas aqui no nosso Fórum MoveOn 2026. Do que você está propondo para as empresas, do que você está observando, quais são as tendências daqui para 2030, para um futuro próximo? Veja, essa questão da IA, ela está invadindo todos os campos, né? Então, certamente aqui a IA, ela torna a vida de quem busca crédito mais fácil, porque ele pode pesquisar alternativas e pode ajudar ao sujeito se educar, né? E buscar alternativas melhores. Do ponto de vista de modelagem, a IA certamente vai trazer um benefício enorme para quem também consegue tomar decisões melhores, né? Acho que é um mundo ainda em descobrimento, né? Tanto que nós mesmos, nas nossas vidas pessoais, ainda estamos descobrindo os benefícios da IA. Assim vai se dar também no crédito. Então ela pode ser benéfica em todas as pontas. E obviamente pode ter efeitos colaterais até na questão do emprego, da empregabilidade, né?
profissões que antes eram muito em alta, de repente vão ficar mais em baixa, outras surgirão para substituí-las, né? Falava muito dos desenvolvedores e tal, de repente agora não precisa mais, você tem que saber fazer o melhor prompt, né? Dar a melhor instrução, enfim. Mas eu acho que ainda estamos para entender o efeito da IA, mas ela terá efeito tanto na ponta de quem toma o crédito, quanto na ponta de quem concede. É uma revolução, né? Que ainda não está ao nosso alcance, nem saber até onde ela vai. Estamos no meio do olho do furacão nesse momento. Quanta bandinha tá chegando aqui. Gente, acho que é o 4º ou 5º episódio que eu gravo com o Vitor. Uma pessoa extremamente humilde. Você pesquisa no LinkedIn, é um posto de sabedoria, é uma pessoa que toda vez que quando encontro, me reencontro. Eu lembro a primeira vez que o Manfro falou sobre você, ele falou assim: você vai encontrar uma pessoa que você vai amar pro resto da sua vida, porque ele gosta de estudar e pesquisar que nem você. E é assim, gente, pessoa extraordinária, tenho uma grande admiração por você. Te agradeço a gentileza. Estamos no Fórum MoveOn, a bandinha tá chegando. Vitor, pra gente finalizar, o que significa o Fórum MoveOn pra você em 2026? Não só em 2026, em qualquer ano, né? Eu acho que a gente tem oportunidades muito raras de encontrar muita gente no mesmo lugar, com interesses próximos, né, semelhantes, para trocar ideias, para fazer negócio. Porque na correria do dia a dia você não vê, você não consegue encontrar tantas pessoas, né? Eu acho que essas oportunidades valem ouro, né? Então, ao longo de um ano, quantas vezes você vai conseguir encontrar mais de 20, 30 pessoas no mesmo dia com as quais você já se deparou profissionalmente em algum momento, ou com as quais você poderá fazer negócio, ou com as quais você poderá trocar ideias a respeito de qualquer tema. Pessoas que de alguma maneira fazem parte da sua vida profissional, da sua trajetória. Então, esse tipo de fórum, ele é extremamente proveitoso, né? Extremamente proveitoso, e ele é raro, né? Uma outra ocasião que você tem. Então eu acho fantástico essa possibilidade de reencontrar as pessoas, trocar ideias, enfim, impagável, não tem preço isso. Alegria. Senhoras e senhores, esse é o Vitor Loyola, um grande parceiro, um grande amigo que passa aqui rotineiramente, vamos dizer assim, no MoveOnCast. Quero agradecer, Vitor, a sua troca, a sua generosidade. E entre o código e o coração, não se esqueça, há sempre uma decisão. Afinal, o futuro, ele é escrito por quem sabe decidir. Esse é o MoveOnCast. Vem com a gente, um abraço e até mais!